palavra rema, eu vejo ela assim com muitos níveis. Ela tem muitos níveis, não de interpretação ou de interpretações, mas ela em si mesma, ela tem muitos níveis de profundidade, porque ela é profunda. O sentido dela, a proposta dela, o que essa palavra propõe, para que ela sai e o que ela mostra, o objetivo com que ela sai do espírito e vai até a situação específica, é muito profundo. Então, a palavra rema, nós conhecemos assim no sentido de que é uma palavra revelada. Mas quando você fala que a palavra rema é uma palavra revelada, você fica assim, mas a palavra de Deus é uma palavra revelada. A palavra é uma palavra espiritual, né? Se entende logo como revelada, de revelação, de espiritual, mas a palavra ninguém precisa me falar que ela é uma palavra revelada, porque ela é uma palavra revelada. Ela não é uma palavra que veio da mente humana, do intelecto humano, veio da alma humana. Ela vem do profundo do Espírito, que o Espírito Santo traz a mim essa palavra. E aí, então, ela é uma palavra revelada. Mas por que ela é revelada? Porque a Logos também é revelada. Quando o Senhor traz a palavra para os profetas e fala com eles, o Senhor revela a eles a palavra. E através desta palavra, o Senhor revela coisas que ainda vão acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a 10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000, 2, 3 mil anos depois. Porque a palavra é revelada e a palavra revela. A palavra é revelada porque o homem não tem acesso a ela até que Deus venha falar com o homem. E ela torna-se mais ainda revelada quando, neste nível de aparição, de fala, de revelação, o Senhor usa ainda para dentro dela revelar coisas sobre o futuro. Aí é onde nós conhecemos os profetas, é onde nós conhecemos as profecias, né? Por exemplo, você olha para Isaías, profetizou 700, 800 anos antes de Jesus nascer, e ele pronunciou detalhes sobre Jesus, né? Detalhes do cotidiano, o lugar em que ia nascer, como ia nascer, aonde ia nascer, o que ia fazer, onde ia trabalhar, onde ia morar, onde ia nascer, tudo, detalhes. Isso quando? Isso há 800 anos antes de Jesus nascer. Então, Deus se revelou a esse profeta e revela coisa do futuro. Isso é uma palavra de revelação. Agora, a palavra rema, quando se diz que ela é uma palavra revelada, o sentido já é diferente. O sentido é diferente. O sentido é diferente por quê? Porque ela é uma palavra revelada para o momento. Ainda que esse momento pode durar, claro, dependendo da situação, ela pode durar horas, dias, semanas, meses ou até mais. Mas ela veio especificamente para revelar uma situação. Por isso que ela é uma palavra revelada para aquele momento específico. Quer ver? Vamos lá para o texto bíblico em que a palavra ali escrita tem no grego o sentido de rema. Quer ver o texto? Lá em Lucas 4, verso 1, nós vemos ali falando sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus.
E diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser provado por Satanás, para ser tentado por Satanás. E diz que depois que ele jejuou, Satanás se aproxima dele, já no final do seu jejum, e Satanás fala para ele, Satanás tenta ao Senhor Jesus, perguntando, se tu és filho de Deus, lança daí de cima. Se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Né? Ou seja, o que é importante aqui é como Jesus respondeu para ele. Jesus falou assim, em todas as vezes que Satanás veio tentar Jesus, Jesus falou para ele assim, está escrito. Está escrito. Aí Jesus falava, nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Opa. Ele pronunciou palavra. E ele não falou. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de todo o logos, de toda a inspiração que sai da boca de Deus. Não, ele não falou isso. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a rema que sai da boca de Deus. Por que Jesus usou ali o sentido da palavra como rema e não como logos? Porque o sentido, o contexto, aquele momento, Jesus não está defendendo a validade, a inspiração das Sagradas Escrituras, o que ele já fez. O momento ali não era um momento de choque doutrinário, de choque de princípios, de choque sobre o contexto bíblico, a raiz da palavra, o sentido da palavra, a doutrina da palavra. Não, o momento aqui não era esse. O momento ali é que o Senhor precisava falar para Satanás que nem só de pão vive o homem, mas nas suas tribulações, nas suas lutas, nas suas tentações, nos seus confrontos, na sua guerra, na sua batalha, ele vai precisar de uma palavra revelada para todo e cada momento específico. Então, o homem não precisa, ou seja, o homem precisa muito mais do que o pão de cada dia, ele precisa de uma palavra para cada momento específico da vida dele. Jesus está dizendo que em momentos de batalhas, nós vamos precisar de uma revelação específica de Deus para confrontar aquela situação. Por isso que ele fala, o homem vai depender muito mais das revelações específicas de Deus para os momentos difíceis da sua vida do que do próprio pão. Então ele disse, nem só de pão vive o homem. O homem não tem só necessidade de se alimentar, mas ele tem uma necessidade muito maior das revelações específicas de Deus para a sua vida. Então, o contexto está claro. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a rema que sai da boca de Deus. Toda a palavra revelada de Deus. Ele vai necessitar, em momentos da sua vida, de perguntar a Deus, Senhor, o que eu falo? O que eu respondo? Como eu me posiciono? Qual é a rema para esse momento? Me revela as palavras certas para esse momento certo de tentação que eu estou sofrendo. Muito mais do que pão, o homem tem necessidade de uma constante revelação de Deus para a sua vida. Então, por isso que Jesus falou, não é só de pão que vive o homem, mas ele vive de toda a palavra revelada. E quando eu falo aqui revelada, eu não estou falando de meninice,
Eu não estou falando de consulta. Eu estou falando da necessidade que nós temos em momento em que nós estamos atravessando dificuldades, nós não abrirmos a nossa boca e falar qualquer coisa de qualquer maneira, mas consultar ao Espírito Santo e perguntar: Espírito, como eu vou responder a essa situação? Por isso que Jesus, quando Satanás veio, Jesus se armou com uma espada curta e ele confrontou Satanás e ele dizia: está escrito. Está escrito. Porque o mesmo Espírito que levou Jesus para o deserto também estava. Se levou, estava. E falava para ele: diga, está escrito. Aí Jesus falou: está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás continuou e Jesus respondia: para trás de mim, não tentarás o Senhor teu Deus. Era a rema que precisava, era a rema, a revelação, a palavra específica, a revelação específica para dar uma contra-resposta para uma pergunta, para uma tentação específica. Satanás o pega, leva para o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lá ele mostra os reinos e fala: se você me adorar, tudo isso te darei. Aí Jesus responde: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, mas só a Ele servirás. Então percebe que naquele momento Jesus precisava de ter uma revelação específica para um confronto perto, um confronto corpo a corpo, para expulsar, para repreender aquele tentador. Agora, por que Jesus ali não usa a palavra logos? Porque não está tendo uma conversa sobre as Escrituras em sentido doutrinário, em sentido de inspiração. O sentido ali é uma tentação. E Jesus precisava ter a palavra rema, ou seja, a palavra revelada para dar a resposta certa para aquele momento certo e aquele momento específico. Viu como o contexto vai mostrar se era necessário usar logos ou usar rema? Então, na tentação está provado de que não há choque entre o logos e a rema. O que há é que contexto eu estou. O contexto vai me dizer se esse momento vem a inspiração do logos ou a revelação da rema para essa situação específica. Amém? Deus abençoe. Vou parar aqui e vou voltar com no próximo vídeo falando sobre outros textos, falando sobre a rema. Qual é a rema? Vamos ver outros textos? Deus te abençoe.